Vamos dar sequência, pessoal? Olha só, vamos trabalhar agora uma causa de extinção da punibilidade que eu realmente aposto que uma questão vai cair na sua prova. Uma questão estará na sua prova. E o tema agora é prescrição, tudo bem? O tema agora que vamos trabalhar é o tema da prescrição. Então anotem aí no seu caderninho, prescrição. Vamos lá. Percebam que vocês também estudam prescrição lá no direito penal comum. E a lógica, a ideia é a mesma. Entretanto, existem um sem número de regras especializantes aqui no direito penal militar que não se encontram lá no direito penal comum. E é isso que pode estar na sua prova. Vamos então trazer uma ideia geral sobre prescrição e aos poucos a gente vai batalhando aqui com as nossas peculiaridades. Vejam então que prescrição tem a natureza jurídica de uma causa legal de extinção da punibilidade. Comentei aos senhores, logo no início do tema extinção da punibilidade, que é um tópico do seu edital, que o Estado na persecução criminal, seja extrajudicial, seja judicial, ou mesmo execucional, são as três fases de uma persecução criminal, comum ou militar, nada muda em relação a isso. Veja que o Estado não pode exercer esse dever de punir de forma ilimitada. E aqui, em relação à prescrição, o Estado não pode perseguir a punição de um indivíduo de maneira atemporal. O tempo é um fator limitador da persecução criminal. Então, senhores, a prescrição nada mais é do que a perda da pretensão ou punitiva ou executória em razão da ocorrência do decurso, do lapso ou de um prazo. Se, vejam, o Estado não atinge certos parâmetros, certos marcos interruptivos do prazo prescricional, que o próprio legislador já estabeleceu, e nós veremos quais serão eles, se o Estado não consegue levar à frente, em um determinado tempo pré-estabelecido, a persecução criminal, há então uma consequência processual intensa ao próprio Estado, que é a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo, é a prescrição. Então, estudar prescrição nada mais é do que apreciar a persecução criminal no tempo. Porque o Estado não pode perseguir ninguém, seja quem quer que seja qual delito for cometido, de maneira atemporal, acrítica, sem limitação. Isso viola a dignidade humana, inclusive do indivíduo que está sofrendo uma persecução criminal. E aí, hoje, doutrina moderna, e me filio também a essa corrente, no sentido de que a prescrição nada mais é do que uma emanação de um princípio constitucional, que é o princípio constitucional da efetividade. É dizer, o Estado emite um comando a si próprio, o Estado legislador emite um comando a si próprio, órgãos de persecução criminal, sejam ágeis, sejam efetivos, sob pena de nós, todos nós, Estado, perdermos o interesse nessa persecução criminal em razão do decurso do prazo. Estudar esta lógica, essa circunstância do prazo, influindo ou não na persecução criminal, é estudar a prescrição, que, como eu disse, é a perda da pretensão. Veja, a prescrição é a perda da pretensão, ou pretensão punitiva, ou pretensão executória. Perda da pretensão punitiva ou prescrição da pretensão punitiva e perda ou prescrição da pretensão executória. PPP e PPE. Talvez você já se recorde disso lá do direito penal comum. Aqui a lógica é a mesma. Vejam que eu não coloquei que a prescrição ataca o direito. Isso não é prescrição. Então, na prova oral do CFO, você não vai dizer ao examinador, à banca, que a prescrição é a perda do direito. Não, isso não existe. Vejam, a decadência ataca o direito. A decadência, ela sim ataca o direito. Porque falar de decadência é falar de direito potestativo, que é uma outra coisa que não tem nada a ver aqui com prescrição.
Falar de decadência é falar de direito potestativo. Por exemplo, o seu direito, se você tem uma namorada, ou você tem um namorado, você quer terminar com ele? Ótimo, é uma decisão individual sua. E essa decisão individual ninguém poderá influir. Você tem o direito potestativo de se divorciar. Não estou estimulando ninguém, não, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, isso aqui é só para situação teórica. Auxílio e instrução. Para quem já é militar. Auxílio e instrução. Veja, você tem o direito potestativo de terminar um namoro, um relacionamento. A pessoa do outro lado da história. Não, você não pode terminar comigo, não. Pode fazer isso? Eu tenho o direito de ser mantido no cargo de namorada. O que você acha? Não, porque é um direito potestativo seu ou dela de terminar esse relacionamento. Porque é um direito seu, somente seu. Com a sua decisão ele esgota-se, ele se exaure com a sua própria decisão, sem uma necessidade de autorização alheia. Isso é decadência, isso é direito potestativo, que nada tem a ver com prescrição. Professor, isso não cai na prova, porque aluno é assim, né? Você está investindo tempo em coisa que não cai na prova. Eu recebi uma mensagem nesse sentido. Calma, porque na prova oral eu estou preocupado. A turma é muito heterogênea, assim. A gente está começando agora. Tem gente que já é policial militar, conhece por dentro a instituição, tem um bom conhecimento jurídico. Tem gente que já está avançado, né? Estudando terceira, quarta vez para o CFO. Então a turma é heterogênea. Então eu quero que você, na hora da prova oral, não se desplugue desta ideia de que a prescrição, ataca a pretensão. Porque é, às vezes, senso comum que a prescrição é a perda do direito. Está errado isso. Não diga na prova oral. Maravilha, pessoal? Tranquilo isso? De olho no seu código agora. Vamos para o código. Acompanha comigo, por gentileza. Artigo 124. A prescrição refere-se à ação penal ou à execução da pena. A ação penal é o que? Já comentamos. Prescrição da pretensão punitiva. Ou a execução penal após o trânsito em julgado. O que é isso? Prescrição da pretensão executória. Observe aqui comigo, volta comigo rapidamente, que eu vou apresentar aos senhores o artigo 125, que é, abre aspas, aquele 109 da tabela geral do artigo 109 do Código Penal Comum. Lembram lá da tabela geral? São as penas avaliadas em abstrato, os preceitos secundários em abstrato, em que você pega uma pena, um indivíduo que pratica um delito, o crime que ele praticou, você vai pegar o preceito secundário e aplicar na tabela de 109, aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai trabalhar o tempo em abstrato da prescrição, apreciando o fato, o crime que ele praticou, pegando o preceito secundário e comparando com a tabela do artigo 125. É isso. Então esse artigo 125, que eu mostrarei aos senhores agora, é como se fosse o 109 lá do Código Penal Militar. E a primeira questão de prova já está no 125, inciso 1. Quer ver? Rapidamente na tela, veja. A prescrição da ação penal, vejam, para por aí, porque o legislador, ele já foi atécnico. A ação não prescreve, pessoal. O que prescreve é a pretensão. A ação, pode voltar para mim, é um direito constitucional inalienável e abstrato, garantido em cláusula pétrea constitucional. É o direito constitucional de ação, que não prescreve, pelo amor de Deus. Só que o legislador, ele foi acrítico, atécnico. Não é a ação que prescreve. O que prescreve é a pretensão, ou punitiva ou executória. Mas finge, faz de conta que você não percebeu isso, bola para frente. Por que eu estou comentando? Porque na sua prova, o examinador, às vezes, vai colocar ipsis literis, cópia do seu artigo, do seu código. E você não vai poder dizer ao examinador que ele está errado. Então, mas você, veja, sabe que não é assim, mas a redação lá de 1969, que é a mesma redação que está em vigor aqui até hoje, ela foi a técnica. Volta, então, para o caput do 125. A prescrição da ação penal, salvo disposto no parágrafo 1º desse artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Verificando, sim. Volta para mim. Questão de prova oral. Candidato, qual é o maior prazo prescricional do direito brasileiro? Você está na prova oral do CFO, meu amigo, daqui a pouco você é cadete. Veja, você está respondendo ali a prova oral. Vem a pergunta, você vai ler o papel lá. A prova oral do CFO é assim, né? Com a perguntinha, diferentemente de outras provas orais, de outras carreiras. Normalmente você pega um papelzinho, já tem a pergunta lá na bancada, né? Você vai ler. Está lá uma das perguntas.
qual é o maior prazo prescricional criminal do direito brasileiro? Qual é, pessoal? Esse prazo aqui do 125, inciso 1. Quando o crime, preste atenção no que vou dizer, cominar, ou seja, estiver prevendo a possibilidade de aplicar a pena de morte, para pretensão punitiva ou executória deste delito, penal militar, haverá um lapso, um prazo prescricional de 30 anos e, portanto, este é o maior prazo prescricional do direito como um todo. E não só no penal militar, porque o maior prazo prescricional do Código Penal comum ocorre em 20 anos. Ocorre em 20 anos. O que é que o examinador vai fazer com você? Vai colocar que quando houver a cominação à pena de morte, o prazo prescricional será de 20 anos e vai estar errado. Essa questão cai em tudo quanto é lugar. Pode ser que ele repita agora no CRS, para você, no Centro de Recrutamento e Seleção da PM de Minas. Então não são 20 anos, são 30 anos. Prova CESP, cai isso todo o concurso praticamente. Veja então que é o maior prazo prescricional. Eu acredito que ele pode tentar levar você a um raciocínio com o maior prazo prescricional da tabela de 109 do Código Penal Comum. Tudo bem? Volta para o 125. Você está vendo aqui, ó, em 30 anos, isso é a pena de morte. Beleza, pessoal? Quero apresentar aos senhores também o último prazo aqui, ó. Em 2 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, em 2 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Por que eu estou mostrando esse último aqui, pulei os outros? Porque os outros, me parece aqui tranquilo, memorização, tá? Mas o último, porque eu acredito que seu examinador pode tentar te confundir com também o menor prazo prescricional lá do 109 do Código Penal Comum, porque isso alterou. O Código Penal Comum também previa, quando a pena máxima era igual ou inferior a 1 ano, um prazo prescricional de 2 anos, igual aqui no Código Penal Militar. Só que tivemos uma alteração no Código Penal Comum e o menor prazo prescricional foi para 3 anos lá. Então, o que pode acontecer aqui? Acredito que se o examinador quiser te cobrar, ele vai pegar o prazo de 3 anos do Código Penal Comum, projetar na sua prova, vai estar errado, porque o menor prazo aqui, 2 anos e não 3, como no Código Penal Comum. Tudo bem, pessoal? Volta para o artigo. Vejam, então, a prescrição. Vamos para frente. Termo inicial da prescrição. Vejam, a prescrição da ação penal começa a correr. Volta aqui para mim. Esse parágrafo 2º, ele ganha relevância. Vejam, certa feita, questão para delegado de Polícia Civil 2007 no Paraná. Então, delegado de Polícia Civil 2007 do Paraná. Professor, não caiu penal militar, eu sei, mas caiu essa questão, eu vou dizer agora, em penal comum. E essa questão cai em penal comum e cai em penal militar. A rigor, eu começo a contar o prazo prescricional com a prática do ato ou com a consumação do delito. Ou seja, eu aplico a teoria da atividade ou a teoria da consumação para inaugurar a contagem do prazo prescricional. Regra, eu aplico a teoria da consumação. Então, perceba no exemplo, olha a questão de prova. Atirei em alguém aqui agora, ó. Pô, atirei. Esse indivíduo foi atingido, veio o solo. Ótimo. Data da conduta, teoria da atividade. Que dia que é hoje, pessoal? Me ajuda aí. 6 de outubro. Novembro, perdão. Professor, assim mesmo. Já não sei nem que dia do mês, mas é 2018, né, pessoal? Tô brincando. Aí também não, né, pessoal? Aí também não. Beleza, 6 de novembro. Beleza. Atirei em uma pessoa aqui. Essa pessoa foi socorrida. Ficou 3 meses em coma e veio a óbito. Tudo bem, pessoal? Exemplo aqui? Beleza. Já veio a óbito em 2019. Eu pergunto aos senhores e a questão de prova. O prazo prescricional teve início de contagem na data da conduta ou lá na frente na data do resultado? Data do resultado, que fique claro. Volta para a tela, por favor, para mim. Observem. A prescrição começa a ocorrer, de novo, ele erra, né? A prescrição da ação penal. Você sabe que isso aqui não prescreve. É prescrição da pretensão, mas você faz de conta que você não percebeu isso. Então começa a correr do dia em que se consumou o delito. Vejam, teoria do resultado. Então o que eu quero que você anote no caderno? Anota aí que o termo inicial da prescrição tem como regra a adoção da teoria do resultado. Está aqui no seu caderno. Teoria do resultado. Beleza. Isso é uma questão importante e se vier de graça, tá bom, pessoal?
Aí não dá para errar isso mais. Se tinha alguma dúvida, acho que já sanei essas dúvidas em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional. Volta para a tela para mim. Só na sequência aqui, tá? No caso de tentativa, do dia que cessou a atividade criminosa, crime permanente, do dia que cessou a permanência, falsidade da data que o fato se tornou conhecido, aí o resto igual o Código Penal comum. O resto igual o Código Penal comum. Tudo bem? Quero o parágrafo 4º para trabalhar com os senhores causas suspensivas da prescrição. Isso por quê, pessoal? Vejam. Volta para mim, gentileza. Nós temos aqui causas suspensivas da prescrição e temos causas interruptivas da prescrição. Você também faz esse raciocínio lá no direito penal comum. Você também faz esse raciocínio no direito penal comum. De novo, o examinador pode tentar te confundir das causas suspensivas com as causas interruptivas. Maravilha? Então eu quero aqui trabalhar com os senhores as causas suspensivas. A lógica aqui é a mesma do direito penal militar. Lembrem-se que as causas suspensivas vão suspender a contagem do prazo prescricional. Lá do outro, as causas interruptivas irão interromper e zerar a contagem do prazo prescricional. Por exemplo, vejam, hoje, 6 de novembro, beleza? Consumou o crime hoje, hipoteticamente, ó, consumação. Maravilha. Começou a contagem do prazo prescricional. 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, começou da consumação. É a regra que vimos agora no parágrafo 2º. Beleza? Em determinado momento da contagem do prazo, surge uma causa suspensiva. Veremos aqui. Fiquem tranquilos. Surge uma causa suspensiva. Causa que suspendeu o prazo prescricional. Veja, eu tinha contado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, quinto dia. Quinto dia. No quinto dia, o curso do prazo prescricional foi suspenso. Essa causa suspensiva desaparece. Eu pergunto aos senhores, eu volto a contar aqui 6, 7, 8 ou 0? Começo a contar de novo, 1, 2, 3. Para as causas suspensivas, eu continuo a contagem de onde eu parei. Terminou a causa suspensiva, ela já não existe mais, eu volto a contar o prazo. 6, 7, 8, 9, 10º dia e assim por diante. Diferentemente, nas chamadas causas interruptivas. Isso aqui tem que ficar claro, porque isso aqui é importante para a sua prova. E vale também para o direito penal comum, tá? Causas interruptivas. Vejam, no quinto dia, surge uma causa que interrompe a contagem do prazo prescricional. Vejam então que quando essa causa que interrompeu o prazo já não mais existir, eu continuo a contar o prazo. Só que eu continuo a contar do zero, de novo, zero prazo, ou eu continuo do dia que eu tinha operado a interrupção do prazo prescricional. Pessoal, a interrupção vai zerar a contagem. Zera. Então aqui, meu amigo, de novo, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Vejam que para o réu, as causas interruptivas não são benéficas, né? Porque o réu quer, o que ele quer? O investigado quer que ocorra a prescrição para extinção da punibilidade da conduta dele. Então, quando eu interrompo o prazo e volto a contar do zero, veja, imagine hipoteticamente que o prazo prescricional terminasse aqui em 2 anos, que é o menor prazo, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, 1 ano de contagem de prazo prescricional, 11 meses, 29 dias. Amanhã termina a contagem do prazo e vai estar extinta a punibilidade dele. Só que hoje surge uma causa interruptiva. O cara deu azar, não deu? Por quê? Eu vou zerar a contagem, meu amigo. Começa de novo. 1, 2, 3. Zerou a contagem aqui. Ó. Entendeu a lógica? Para o réu é pior, obviamente, as causas interruptivas. Mas vamos trabalhar agora o parágrafo 4º, porque eu quero trabalhar com os senhores as causas suspensivas. Já pode projetar para mim na tela, por gentileza, para a gente ganhar tempo.
Vamos lá, pessoal, isso, vamos lá. A prescrição da ação penal não corre, enquanto não resolvido em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Veja comigo aqui então, por gentileza, parágrafo 4º, o inciso 1, porque o inciso 1 ele traz para a gente uma questão prejudicial. Lembra para a prova que é uma questão prejudicial, por exemplo, acerca do estado civil das pessoas, por exemplo, acerca do estado civil das pessoas em que o juiz auditor da Justiça Militar da União ou a Justiça Militar Estadual não tem competência para decidir, portanto, essa situação surge no processo penal militar, ele tem que suspender o processo, remeter essa questão prejudicial para o juízo competente cível e aguardar a solução do cível para voltar ao processo penal militar e dar sequência. Só que ele suspende o processo e também o curso do prazo prescricional. Porque seria muito fácil para o réu suspender o processo e deixa o prazo prescricional correr de forma tresloucada, interessante para o réu. Aí também não, né? Isso não existe, beleza, pessoal? Então surge uma questão prejudicial, ele, beleza, suspende o processo, o curso do prazo prescricional remete a questão prejudicial para a outra justiça e ela vai dar cabo dessa situação para que só então, após esse recebimento dessa informação, por exemplo, estado civil de uma pessoa, ele consiga dar sequência para julgar o mérito do processo penal militar. Volta para a tela. 2, olha só, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Veja aqui então, pode voltar para mim aqui, cumpre pena no estrangeiro. Simples. Olha o exemplo que eu vou comentar com os senhores. Beleza, olha só o que aconteceu em Belo Horizonte, inclusive, tá? Caso concreto, esse caso ele vale tanto para o penal militar quanto o penal comum. Só que o crime foi comum aqui. Eu vou ilustrar esse crime que aconteceu, fato concreto, porque tanto no Código Penal Comum quanto no militar tem essa mesma causa suspensiva. Que enquanto o indivíduo está cumprindo pena no estrangeiro, o prazo prescricional aqui do processo do Brasil está suspenso. Que é o seguinte, o indivíduo praticou um crime em Belo Horizonte, ok? Todo mundo na borda aqui, entendeu? Praticou um delito aqui em BH, beleza. Ele está percebendo, meu amigo, que a situação está ruim para ele. Ele vai ser condenado. Já passou instrução probatória, não teve prescrição. As provas carreadas todas dão conta realmente de que ele foi o autor do delito. Autoria, materialidade, circunstâncias delitivas todas carreadas aos autos, desde o inquérito policial, bem feito, e foi muito bem feito o caso concreto aqui. O que ele resolve fazer? Eu vou fugir para a Itália. O camarada, então, mete o pé, como o carioca gosta de dizer, né? Meteu o pé, quer dizer, vazou, foi embora, sumiu para a Itália. Beleza? E o processo penal aqui em curso. Até então, a justiça brasileira não sabia que esse indivíduo estava na Itália. Fugiu para a Itália, não teve o passaporte retido. Beleza, Brasil, vazou, tranquilo. Está lá na Itália, chega na Itália, esse indivíduo, inclusive, está nos autos do processo. Ele era um indivíduo que não tinha ainda o ensino médio concluído, ele já tinha dificuldades para conseguir um emprego no Brasil. Imagina na Itália. Ele tinha uma economia e tal, gastou a economia rapidamente, porque lá gasta-se em euro, né? O pessoal sabe disso. Gastou o dinheiro, não conseguiu emprego. E aí, ele estava lá em Roma, vocês sabem que Roma é hoje uma cidade violenta até, tem muitos batedores de carteira, etc e tal. Há ali uma organização, inclusive criminosa, mas seja como for, alguns indivíduos identificaram nele um estrangeiro em desespero, assim, precisando trabalhar, estava pedindo emprego, tinham comentado que o dinheiro estava acabando, etc e tal. Essa organização criminosa chegou nesse brasileiro e falou o seguinte, ó, você quer trabalhar? Eu tenho um emprego para você. É o que eu mais quero, eu quero morar na Itália, conseguir cidadania italiana, correr atrás, fazer família, está tudo no processo no Brasil isso. Beleza, então, a gente te ajuda até resolver essas coisas depois. Primeiro a gente te dá um emprego. Se você merecer, a gente corre atrás das outras pendências burocráticas para você. Você vai ter que invadir esse museu aqui, entrar no museu de madrugada e furtar uma obra de arte. Aí ele falou assim, sério? Sério, vai ter que fazer isso. Ele aceitou. Só que o pessoal que propôs não disse para ele que esse museu, era uma coisa muito óbvia até, né? Tinha um segurança físico, presencial lá. Né? Havia uma segurança eletrônica, mas tinha também um guarda que ficava fazendo a segurança ali de obras de arte. Ele tinha que furtar uma obra de arte.
Ele então aceita esse, abre aspas, emprego, sabendo que está cometendo crime, ingressa clandestinamente no museu. Vejam então que ele já praticou o delito, né, de ingresso clandestino ali. Seja como for, está no museu, ele acaba se assustando com o guarda que aborda ele, e ele, para não se ver preso, o que ele faz? Ele mata o guarda. Então ele praticou um crime de homicídio na Itália. Vamos lembrar que ele estava no Brasil respondendo a um processo penal, pessoal. E praticou um outro delito na Itália. Justiça brasileira, foi preso em 3 dias, a investigação da polícia italiana detectou onde ele estava, descobriu a autoria rápido. Em 3 dias ele estava preso e apresentado à justiça italiana. Obviamente, após a identificação, a justiça brasileira comunicada. O juiz do processo, vejam, está correndo um processo normal no Brasil. Recebe uma comunicação da Itália dizendo o seguinte, ó, o fulano está preso, já está, inclusive, condenado, cumprindo pena aqui. O que acontece? Volta para a tela para mim. O que acontece? Lê de novo comigo, parágrafo 4º, inciso 2. A prescrição não corre enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Volta para mim. O que o juiz do Brasil faz, pessoal? Decide, suspender o processo e o curso do prazo prescricional. Enquanto esse indivíduo não retornar para o Brasil, não acabar a execução da pena dele, enquanto não acontecer isso, o prazo prescricional aqui do processo no Brasil está suspenso. Isso vale para o penal comum e isso vale para o penal militar. Entenderam, pessoal, uma causa suspensiva? Todo mundo compreendeu esse detalhe? Então, se cai na prova, veja, você já sabe aqui que uma questão prejudicial suspende e enquanto ele está cumprindo pena fora do Brasil, também não corre a prescrição. O que pode acontecer na sua prova? A sua banca colocar para você uma mistura entre questões que vão suspender das questões que vão interromper. Acompanha na tela comigo? Vamos na sequência? Parágrafo 5º. Interrupção da prescrição. O curso da prescrição da ação interrompe-se pela instauração do processo e pela sentença condenatória recorrível. Então, olha só, causas... Pode voltar para mim? Interruptivas. Causas interruptivas. Veja, pelo início do processo, e pelo fim do processo. Pessoal, quando é que tem início o processo penal militar? Porque na sua prova, o examinador pode te cobrar, não a palavra que está aqui, pela instauração do processo. Ele pode te cobrar o seguinte, olha aqui comigo, pelo recebimento da denúncia. Professor, como é que você sabe que o processo penal militar tem início com o recebimento, não com o oferecimento do promotor de justiça? Como é que eu sei isso aqui? Simples, redação do artigo 35 do Código de Processo Penal Militar. A gente vai ver isso ainda lá em processo penal militar, tudo bem? No momento apropriado. Mas quando o Código diz com o recebimento da denúncia, ou com a instauração do processo, melhor dizendo, agora sim, né? É da dicção do Código, vou voltar aqui. Com a instauração do processo, o que ele pode estar na sua prova? Pode estar com o recebimento da denúncia. Agora volta para o Código, ele coloca lá, que é o fim do processo, pela sentença condenatória recorrível. Cuidado com isso, hein? Volta para cá. Recorrível. Sentença condenatória recorrível. Se eu chegar neste momento processual, tanto no início quanto lá no final do processo, e esses momentos acontecerem com a sentença penal condenatória, ainda que recorrível, ou com recebimento da denúncia, o curso do prazo prescricional será interrompido e a contagem vai zerar. Questão que sempre vem em prova é a seguinte, e agora sendo bem objetivo para a sua prova. O prazo, a aula está parada, está o tempo da aula, dando sequência aqui. Então vejam, sempre acontece o quê? O examinador, o que ele coloca, pessoal? Ele coloca mais uma causa.
examinador coloca mais uma causa que não está prevista aqui no código. Pessoal, marca que está errado, pelo amor de Deus. Então guarda para mim que se eu estiver tratando de causa interruptiva, só duas existem aqui. Ele vai colocar, sabe o que aqui, pessoal? Ele vai colocar, eu estou apostando, hein? Vai colocar confirmação do decreto condenatório recorrível. Ou seja, o acórdão de segunda instância. O acórdão de segunda instância interrompe prescrição? Olha para o quadro para mim, sim ou não, pessoal? Não. Por que não? Porque não está previsto aqui. A doutrina tenta estender essa situação do acórdão condenatório em segunda instância, em razão da mesma natureza, da mesma ideia de interrupção da prescrição, como se fosse uma causa interruptiva, mas essa causa não encontra agasalho no código. E é por isso que as bancas, por isso que o examinador coloca uma terceira causa. Marca errado. Marca errado para mim. Tudo bem, pessoal? Marca errado para mim. Maravilha? Então essas foram as causas suspensivas, as causas interruptivas. Vamos dar agora rapidamente uma passadinha aqui, um dispositivo que de repente pode cair. Observa para mim aqui o 125, parágrafo 6º. De olho na tela para mim aqui. A interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores. Observem o que vai acontecer nos crimes conexos, hein? Isso aqui é motivo de dúvida de muita gente na prova. E nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a qualquer deles estende-se aos demais. Tá bom? Então, nos crimes conexos, essa situação, interrompeu para um, interrompe para os demais também. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos agora, mais um tema aí, coloca para mim, causas, ou causa, coloca assim, causas de redução do prazo prescricional. Causas de redução do prazo prescricional. Pessoal, por que isso pode cair também? Porque a nossa prazo aqui, nossa causa é diferente lá do Código Penal comum. Então, o que eu quero estabelecer com vocês aqui? Cadê a caneta preta? Está aqui. A gente vai apreciar o artigo 129 do Código Penal Militar. Você faça, por gentileza, um paralelo assim, ó, no seu caderno, com o artigo 115 do Código Penal Brasileiro. Tudo bem? Faça, portanto, assim, um paralelo comparativo entre o Código Penal Militar e o Código Penal Brasileiro. É isso que a banca vai te exigir. Se vier causa de redução do prazo prescricional, a banca vai te cobrar essa diferença aqui. Vamos para o 129? De olho na tela, então, rapidamente. Vejam. Deixa eu ver aqui. Aqui. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição quando o criminoso era o tempo do crime menor de 21 ou maior de 70. Então, observem comigo aqui. Pode voltar para mim. Olha, tempo do crime. Tempo do crime. Esse indivíduo era ou menor de 21 anos ou maior do que 70 anos. Ou maior de 21 ou menor de 70 em que momento? No tempo do crime. Teoria da atividade aqui. Tudo bem? Sucede que o Código Penal Brasileiro, lá no 115, também reduz de metade o prazo prescricional, só que ele vai dizer o seguinte: tempo do crime. O agente tem menos do que 21 anos. Agora, olha o detalhe, hein? Olha o que cai na sua prova. Tempo da sentença. Da sentença, o agente tem mais do que 70 anos. Porque o momento de aferir a idade no Código Penal Comum é diferente do momento de aferir a idade no Código Penal Militar. Percebam que para a gente aqui no Código Penal Militar, o tempo do crime é o mesmo aqui, ó, menor de 21, maior de 70. Não importa o tempo da sentença. Só que no seu Código Penal Comum, ele vai aferir o tempo do crime para o menor de 21
e se no tempo da sentença esse indivíduo já tem mais do que 70. Se for assim, aí eu vou reduzir em metade o curso do prazo prescricional. Tudo bem? Então, essa diferença também é importante, ela costuma cair na sua prova. Só um detalhe aqui para fechar esse detalhe. Vamos lembrar da prescrição em perspectiva ou da pena ideal ou hipotética, né? O direito penal militar acolhe a prescrição em perspectiva pela pena ideal ou pela pena hipotética, senhores? Também não. A gente aplica aqui tranquilamente entendimento sumulado pelo STJ, no sentido de não reconhecer a prescrição ideal pela pena hipotética, etc. e tal, assim como ocorre lá também no direito penal comum. Para finalizar a prescrição, aí a gente vai ingressar em parte especial, né? Eu quero que você coloque no seu caderno o seguinte, regras especiais de prescrição. A gente trabalha agora essas regras especiais de prescrição e termina a parte geral. Veja, regras especiais de prescrição. Regras especiais de prescrição. Pessoal, pode cair na prova? Eu até acredito que uma assertiva da sua prova vai girar aqui em torno dessas regras especiais. Vamos começar a debater? Artigo 127 na sua tela. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Prescrição no caso de reforma ou suspensão de exercício. Verifica-se em 4 anos, não verifica-se aqui, ó, em 4 anos, a prescrição nos crimes cuja pena cominada no máximo é a pena de reforma ou pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Então veja aqui, prescrição no caso de reforma ou suspensão do posto. Deixa eu só colocar aqui o primeiro caso, reforma, suspensão do posto. Vou colocar assim, reforma ou suspensão do posto. Eu quero que vocês entendam a lógica disso. Porque quando eu estou diante de um crime, e crime esse em que há no preceito secundário a cominação de uma pena privativa de liberdade, fica tranquilo. Como é que eu faço na regra geral? Pego essa pena privativa de liberdade e projeto essa pena na tabela geral do artigo 125. Aí eu encontro qual será o prazo prescricional, para começar a contar aquele prazo. Mas e se eu estiver diante de um crime em que não há previsão de pena privativa de liberdade? Há, na verdade, a previsão de pena de reforma. Há previsão, por exemplo, de pena de suspensão do posto. Não há ali como calcular na tabela de 125. Para esses casos especiais, o próprio legislador já disse, nesses casos, a prescrição ocorre em 4 anos. Tudo bem, pessoal? Cuidado, na prova, a banca pode colocar 2 anos, 5, 10, né? Ou seja, vai imaginando aí o que pode vir, tá bom? 130, por gentileza. Segundo caso especial aqui, ó. Imprescritibilidade das penas acessórias. Então, ó, imprescritibilidade. É imprescritível a execução das penas acessórias. Então, segundo caso aqui, penas acessórias. Elas são imprescritíveis. Quero que você guarde esse artigo. Tá bom? 130. 127, 130. As penas acessórias são imprescritíveis. Vamos lembrar, estudamos penas principais e as penas acessórias. As acessórias são imprescritíveis. Se vier essa frase na sua prova, marca afirmativo, verdadeiro, é isso mesmo. 131 na sua tela. Vejam, prescrição no caso de insubmissão. A prescrição começa a correr no crime de insubmissão do dia em que o insubmisso atinge a idade de 30 anos.
Então, terceira hipótese aqui, ó. Regra especial da insubmissão. Então, ó, ela começa a correr no dia em que ele faz 30 anos, né? Então, aqui, ó, início da contagem. Vou colocar aqui, ó, 30 anos de idade. Professor, vamos com calma aqui. Vocês têm que lembrar o crime de insubmissão. E por que isso? Lembra lá que quando do serviço militar obrigatório, está lá o garoto que no ano em que completa 18 anos é convocado obrigatoriamente para servir. E se eventualmente é notificado, ele vai passando no processo seletivo, é notificado formalmente pela administração militar para se apresentar em determinado local, batalhão, unidade, com data, hora e prazo, ele está formalmente obrigado a se apresentar, queira ele ou não. É um dever cívico-militar reconhecido na Constituição, na lei também do serviço militar obrigatório, que data de 64. Veja então que se ele deixa de comparecer, nesses casos específicos em que citei, ele pratica um crime militar, que é o crime militar de insubmissão, e que está sujeito à pena de impedimento. Já vimos isso. Já comentei com os senhores lá, quando eu trabalhei a pena de impedimento com os senhores. Mas vejam, se eu for aplicar a regra geral, qual é a regra geral, pessoal? Eu começo a contar o prazo prescricional a partir da ação ou consumação? Consumação. Beleza, presencial? Obrigado. Só que neste caso do insubmisso tem uma regra especial, eu não aplico a regra geral. E a regra especial vai dizer, o prazo prescricional começa a contar, no caso de insubmissão, só quando esse insubmisso, a gente sabe que ele consumou o crime com quantos anos? 18. Todo mundo aborda aqui, entendeu? Ele deixou de comparecer ao batalhão para fazer o serviço militar obrigatório, ele tem 18 anos. Então, em tese, eu deveria começar a contar o prazo aqui nesse momento com 18 anos. Não, porque nós temos uma regra especial, aplica-se a regra especial. E eu só vou começar a contar o prazo quando ele tiver 30 anos, ou seja, eu vou ter um lapso aqui de 12 anos sem inaugurar a contagem do prazo prescricional. Perceberam? Então, é uma regra especial e pode estar na sua prova. Para finalizar prescrição e parte geral, vamos estudar uma outra regra no próximo artigo aqui. De olho na tela para mim, por favor. Olha só, a prescrição no caso de deserção. Então, é o último tema aqui de parte geral para a gente. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos e, se oficial, 60 anos. Vamos ler de novo, ó. No crime de deserção, olha só, o outro era insubmissão, agora é deserção. Primeira informação de prova, o examinador vai trocar o 131 pelo 132, já estou avisando. Ele vai trocar as regras da insubmissão pela deserção, ele vai trocar, anota isso, anota assim, ó. Titio Ladeira disse, anota, é assim que estuda para a prova, não tem outro jeito não. Professor avisou, o examinador irá trocar as regras especiais da insubmissão por deserção. Se eu falei, você pode anotar, porque eles fazem isso. Se cair esse tema, ele vai fazer isso. Porque as regras aqui são distintas. Percebam que na insubmissão, eu começo a contagem somente quando ele fizer 30 anos. Agora não. No caso de deserção, eu não começo a contagem quando ele faz praça 45, e oficial 60. Não. Eu começo a contagem no prazo normal da consumação da deserção. Sucede que aqui no 132, em relação à deserção, o efeito, a consequência do reconhecimento da prescrição, que é, meus amigos, a extinção da punibilidade, só irá operar quando o praça atingir 45 anos e o oficial 60. Perceberam a diferença? Na insubmissão, eu só começo a contar quando ele faz 30 anos. Na deserção, não. Eu começo a contar o prazo da consumação da deserção. Entretanto, mesmo após o lapso prescricional ter ocorrido, o que acontece? A legislação impede
a consequência da prescrição. Qual que é a consequência de reconhecer a prescrição, pessoal? Declarar a extinção da punibilidade. E o Código ele é expresso. Isso só poderá ocorrer, que é o efeito da prescrição, que é a declaração da extinção da punibilidade, quando o praça tiver 45 anos de idade e o oficial 60. Então essa é a nossa, aqui ó, quarta regra especial de deserção. Ok? Então aqui ó, 45 anos praça, 60 anos oficiais. Vou repetir. O examinador vai colocar para você que o prazo prescricional terá início de contagem aqui, hein? Vai estar errado. O prazo prescricional terá início de contagem com a consumação da deserção. É diferente do caso anterior. Cuidado, então, com esses detalhes. Ok, pessoal? Fechamos aqui, então, parte geral. Eu sei que é muito tema para trabalhar, a gente trabalhou realmente muitos temas de parte geral. Professor, falta pouco para terminar o curso. Você vai começar a parte especial agora? Sim, já faço isso há vários anos. Porque eu já sei, pessoal, que é impossível trabalharmos 228 artigos, 230, 218 artigos, mais ou menos, de parte especial. Porque você tem aqui do 136 ao 334, 354, que é o último crime lá de crimes militares em tempo de paz. Ou seja, dá mais ou menos 218, 220 artigos. Não dá para trabalhar artigo por artigo, óbvio. E pode cair qualquer um deles, professor? Afirmativo. Por isso, eu estou dizendo, vocês precisam ler 1 hora por dia do Código Penal Militar, porque a coisa mais fácil que tem é cair na sua prova uma assertiva de um artigo que a gente não vai ver aqui. O professor não deu tudo. Né? É sempre tentando transferir para terceiros. Eu estou transferindo a responsabilidade para você porque é o seu futuro. Você precisa ler todos os dispositivos do Código, exceto crimes militares em tempo de guerra. Eu vou facilitar a sua leitura com o que é mais relevante e com as pegadinhas aqui dentro de todos esses crimes. Esse é o nosso objetivo em parte especial. Tudo bem, pessoal? Então fechamos aqui parte geral. Abre um tópico aí novo, parte especial do Código Penal Militar. Ou, se você quiser, que é o tópico do seu edital, né, dos crimes militares em tempo de paz, que é o último tópico do seu edital. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, não se preocupe, eu já faço isso há muitos anos e estamos aprovando em massa, tanto em soldado PM Minas quanto oficial. Tem lá primeira colocada feminina oficial, minha aluna. 4º colocado, natural do Rio de Janeiro, meu aluno. 10º de Florianópolis, está aqui, 2º ano de academia, meu aluno. Então, eu acredito no meu método. Fique tranquilo. Só que você precisa também fazer a sua contrapartida, que é o que estou dizendo aqui. Ok. Parte especial. Vamos colocar o seguinte, abre para mim aí, dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Então coloca para mim, dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Maravilha. Quero trabalhar com os senhores, motim e revolta. Você vai colocar para mim o seguinte, artigo 149 do Código Penal Militar. Então, artigo 149 do Código Penal Militar na sua tela. Vamos ler rapidamente aqui, crime de motim, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Reunirem-se militares ou assemelhados, agindo contra a ordem recebida, superior, negando-se a cumpri-la, recusando a obediência superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência, assentindo em recusa conjunta de obediência, ocupando quartel, fortaleza, etc. e tal. Reclusão 4 a 8 anos, aumento de 1/3 para os cabeças. Pessoal, vejam. Olha o título, dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar.
Percebam que o motim nada mais é do que claramente um crime que afronta, uma conduta que afronta a autoridade superior de alguém. O crime de motim afronta a ordem legal da hierarquia militar. É uma afronta direta aos pilares da hierarquia, principalmente, e também da disciplina. Quando eu, aqui, porque é um crime de autoria coletiva necessário, juntamente de mais 1, 2, 3 militares, me recuso a cumprir uma ordem, a depender do caso concreto, estou incorrendo em motim. Mas o que é que cai de motim, professor? Algumas questões que vamos trabalhar. Antes, eu quero ver o parágrafo único com vocês, rapidamente na tela aqui, volta. Se os agentes estavam armados, olha o parágrafo único. Percebam que a lei denomina o parágrafo único como revolta. O que é isso, para quem nunca viu? Aqui existe um outro crime militar. Um crime é o motim que está no caput. Um outro crime militar distinto é o crime de revolta, que está no parágrafo único. Conseguem enxergar isso? Para quem nunca viu, volta para mim. Eu quero que você perceba o seguinte, porque o que cai disso são duas coisas entre motim e revolta. A primeira informação é, veja, a única diferença entre o crime de motim e o crime de revolta é que no crime de revolta, os agentes estavam armados. E aí, quando o candidato se depara com essa frase, com essa assertiva na prova, ele fala, está errado. Será que é a única diferença? Será que não tem outra? Resposta, verdadeiro. Não tem outra diferença. A única, somente uma, a única exclusiva hipótese de diferença entre motim e revolta é que na revolta os agentes estão armados. E quando a lei diz os agentes estavam armados, ela está dizendo no plural. Ou seja, 2 no mínimo têm que estar armados no seu exemplo. Olha a pegadinha de prova. Olha só, continua comigo aqui. Está dizendo o seguinte na questão. Vejam, primeiro sargento, 2, então, 1 primeiro sargento, 2 segundos sargentos, 10 cabos e 30 soldados. Subversão coletiva que eu criei aqui agora, né? Pelotão de fuzilamento. Tô brincando, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Não gravou isso não, né? Tô brincando. O pessoal sabe que é brincadeira. Subversão coletiva aqui. Vocês vão lembrar que hierarquia e disciplina são pilares básicos para todos nós, né? Senão a gente não existe. O mundo militar não existe em hierarquia e disciplina. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. As grandes corporações também não existem sem hierarquia e disciplina. Inclusive, a hierarquia e disciplina nas corporações é muito mais intensa, ou são muito mais intensas do que no mundo militar, tá? Não achem vocês que é só no mundo militar, não. É assim que funciona. Para dar certo as coisas, meu amigo, e dá certo. Quando eu peço alguma coisa do meu subordinado, eu não estou exigindo nada. Eu peço com a maior educação. Conta até 5 segundos, está na minha mesa. Sempre foi assim. Assim como o brigadeiro, quando me pediu alguma coisa, sim, senhor, excelência. Rapidinho, parava tudo e resolvia. Precisava de mimimi, precisava de ponderações, etc. Não, resolve. É rápido. Aqui, ó, é rápido. Isso é o princípio da eficiência, pessoal. É claro que há possibilidade de excesso, mas aí é desvio de conduta de quem está praticando excesso. Mas o negócio é bom, acreditem, confiem. Algum militar a bordo aqui discorda? Não, levantou a mão aqui, discorda. Tô brincando, gente. Dando sequência, veja, olha o exemplo da sua prova. Preste atenção. Na sua prova vai dizer que esses militares aqui deixaram em conjunto de cumprir ordens superiores. Só que, olha só, hein? Olha o tio Lalá te dando a ideia aqui para você pegar aí na prova, ó. Este primeiro sargento estava armado. Qual crime eles cometeram? Motim ou revolta, pessoal? Quem acha que é motim? Presencial. Quem acha que é revolta? Quem não acha nada? Todo mundo levantou a mão aqui, brincando, pessoal. Não levantou, não. O crime é de motim. Por quê? Porque o agente armado está no singular. Eu preciso de pelo menos 2 agentes armados nesse cenário para levar o delito para a revolta. Porque volta para mim aqui, por gentileza, para o artigo. Vejam. Parágrafo único do 149. Se os agentes estavam, olha aqui no plural, agentes estavam no plural armados.
Se tiver um agente armado, é revolta, meus amigos? Não, é motim. Tem 2 ou mais armados? Beleza, é revolta. Pessoal, não cai, uma pegadinha até simples, concorda comigo, presencial? Mas às vezes uma bobeirinha, porque você vê a arma de fogo ali no meio da questão grande, que narra uma situação hipotética, você já quer, ansioso, já leva para a revolta, está armado, é revolta. Não, preste atenção nisso. Detalhe, professor, tem que ser arma de fogo? Não. Inclusive, Célio Lobão, que é um dos principais autores clássicos do direito penal militar, vai dizer o seguinte, até pedra, se os caras estão com pedra, bastão, é revolta. E não se preocupe que isso não vai cair, na minha opinião. Ninguém, nunca vi prova perguntando se estavam armados com arma branca, arma de fogo, porque às vezes o aluno fica assim, meu Deus do céu, se for arma branca, o que é? Não se preocupa, está armado, não está? Beleza, é revolta. Esqueça a arma branca, arma de fogo, tanto faz, está armado, revolta. Beleza, pessoal, tranquilo? Bom, vem então uma última perguntinha aqui, aliás, penúltima perguntinha. Este delito é um delito é um crime militar próprio. Alguém presencial tem dúvida que é um crime militar próprio? Ninguém teve dúvida, gostei. Agora eu pergunto, é um crime militar próprio de mão própria ou não? O civil pode praticar em concurso de agentes com os militares o crime de motim? Pessoal, sim ou não? Resposta, não. Então, anota para mim o seguinte, o crime de motim é um crime militar próprio de mão própria. Só os militares realmente podem praticar. Professor, e se o civil estiver instigando, excitando, estimulando a prática ou ajudando a prática do motim? Aí nós temos uma exceção dualista à teoria monista. O civil, nesse caso, responde pelo artigo 155, que é o crime de incitamento. Em verdadeira exceção dualista à teoria monista do concurso de agentes. De olho na tela, rapidamente, 155. Incitar a desobediência à indisciplina ou à prática de crime militar. Ótimo, o civil responde por incitamento. Tudo bem, pessoal? E os militares respondem pelo 149. Para fechar essa discussão, quero trabalhar com os senhores aqui o delito do artigo 152, que é o crime de conspiração. Então aqui vamos rapidamente trabalhar aqui a conspiração. Isso, tela. Olha só, vou jogar no 152 aqui, hein? Conspiração. Concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149. Então, 149. Pessoal, volta para mim. Eu já comentei, quando eu abordei o tema iter criminis, que, a rigor, a intervenção penal militar tem início com os atos executórios e que, excepcionalmente, o legislador penal castrense pune atos preparatórios. Tudo bem? Pune atos preparatórios. O crime de conspiração é um exemplo de punição de ato preparatório. Percebam que não importa se o crime de motim é praticado, basta praticarem o concerto, a preparação, melhor dizendo, arregimentar pessoas para futura prática de motim, agora acertei a palavra. Então, de novo, arregimentar pessoas para a futura prática de motim, que é o concerto de militares para o motim, já é, por si só, figura delitiva autônoma. E o legislador pune isso no crime de conspiração. Volta para o artigo, por gentileza. Percebam. Parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime e quando era possível evitar as consequências, denuncia o ajuste de que participou. Pessoal, o Código Penal Militar está concedendo uma isenção de pena para quem, olha aqui, denunciou o ajuste.
Volta para mim. O que é isso aqui? Colaboração premiada. Alguém tem alguma dúvida? Já existia colaboração premiada em 1969 no direito brasileiro aqui. Só que ele não tem essa conotação de crime do colarinho branco, tudo bem? Lavagem de capitais, Operação Lava Jato. Mas olha aqui, vem a doutrina e diz, pessoal, isso aqui nada mais é do que colaboração premiada. Filhote, quer denunciar? Tranquilo, eu te dou um benefício legal. Colaboração premiada, não é isso? Qual que é o benefício aqui? Isenção de pena. Já pensou você dizendo para o examinador na prova oral sobre o crime de conspiração? Que lindo! Ele vai falar assim, guerreiro, já toma tua farda aqui, vai, passa, avança, próximo. Vai ou não vai? Claro que vai. Beleza? Volta para a tela, vamos na sequência. Violência contra o superior. 157. Pois não? Não, porque é legal, está na lei, tá? Ela perguntou o seguinte, isso seria uma causa supralegal de exceção na punibilidade? Não, está na lei. É uma causa, na verdade, isenção de pena. Né? É porque isso, na verdade, não é uma causa de extinção da punibilidade, ok, senhores? É uma causa legal que concede uma isenção de pena. É isso. Tá? 157, mudamos da violência contra superior ou militar de serviço. Quero trabalhar com os senhores. 157. Olha só na tela. Praticar violência contra superior, detenção de 3 meses a 2 anos. Formas qualificadas. Toda questão, volta para mim. Praticamente, olha o que vou dizer, sendo objetivo, na sua prova. Praticamente, toda questão de violência contra superior ou inferior, a resposta da sua prova vai estar aqui nos parágrafos. Guardou? Anotou? Espero que sim. Vai estar nos parágrafos. Porque é importante demais a gente entender as qualificadoras. Acompanha comigo no parágrafo primeiro aqui. Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general, 3 a 9 anos. Volta para mim. Vamos lembrar, pessoal, que a violência contra o comandante. Vejam a pegada da prova do parágrafo primeiro. É qualquer comandante o parágrafo primeiro? Não. Para ele responder na forma qualificada do parágrafo primeiro, o sujeito ativo do delito tem que servir sob o comando do sujeito passivo. Exemplo. Olha a questão de prova, hein? Para dificultar para vocês. Segundo sargento servindo no batalhão Rotan, aqui para quem não conhece, em Belo Horizonte, até admiro muito a Rotan, sugiro, né, depois que entrar na instituição, procurar saber um pouquinho sobre a nossa rondas táticas metropolitanas. Fica aqui o batalhão na Avenida do Contorno. O segundo sargento da Rotan, vejam, está cumprindo uma atividade no batalhão do BOP, por exemplo, Batalhão de Operações Especiais aqui da PM de Minas. Tudo bem? Antigo GAT e hoje foi transformado no BOP. Pessoal que é da PM aqui, tô certo? É isso mesmo, não foi? Beleza. É isso aí. Então, beleza. Ó, a galera tá lá no BOP. O cara, o segundo sargento da Rotan. Ele serve sob o comando, salvo engano, de um tenente-coronel, comando o batalhão Rotan, tenente-coronel. Não é isso, pessoal? Quem tá a bordo aqui me ajuda. Acho que é um tenente-coronel, comandante da Rotan. Ele serve sob o comando de um tenente-coronel. Só que agora ele tá fazendo alguma atividade em outro batalhão. Lá, ele pratica violência contra o superior. Só que o maluco violentou qual o superior? O comandante do BOP. Olha esse exemplo. Ele responde na forma qualificada ou não no parágrafo primeiro? Sim ou não, pessoal? Não. Por quê? Observem a pegadinha, que é a literalidade do código. Para que ele pudesse responder na forma qualificada, ele teria que ter praticado o crime, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, contra o comandante da Rotan. Porque ele não serve sob o comando do batalhão Rotan. Volta para a tela. Vejam. Se o superior é comandante da unidade, olha só, a que pertence o agente. Perceberam a pegada aqui, pessoal? A que pertence o agente. Então, muito cuidado com isso. Volta na tela só para comentar um detalhe. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se também, além da pena da violência, do crime contra a pessoa. Volta para mim. Isso vai cair. Isso sempre está na banca CRS. Uma assertiva. E está lá por quê? Porque, no seu exemplo, o indivíduo pratica o militar violência contra o superior e essa violência dela decorre uma lesão corporal.
Já expliquei para vocês isso lá no artigo 9º, tá? Vou só passar muito rápido aqui por conta do meu tempo. Neste caso, ele responde pela violência contra o superior, que é o artigo 157, além dela, mais, ou seja, cúmulo material de penas com a pena do crime de lesão corporal. Cuidado, porque na sua prova, a banca pode colocar que o crime de lesão corporal absorve o crime de violência contra o superior, porque, em tese, violência contra o superior é mais grave. Perdão, a lesão corporal tem uma pena maior, seria mais grave, em tese. E nós sabemos que a absorção, teoricamente, não tem nada a ver com gravidade ou não de crimes que são ou não absorvidos. Mas cuidado com isso. Então ele responde em cúmulo material de penas. Violência contra o superior, tudo bem? E também a lesão corporal. Próximo delito, artigo 160, desrespeito a superior. Então, olha só, quero trabalhar o artigo 160, que é o desrespeito a superior. Volta para a tela, acompanha comigo isso. Veja. Desrespeitar a superior, por favor, todo mundo, para tudo que está fazendo, olha para o seu código, eu quero que você grife no seu código. Essa está a sua questão de aprovação. Grifa para mim diante de outro militar. Todo mundo grifando essa elementar do tipo aqui para mim. Grifa para mim diante de outro militar. Pode voltar para mim. Beleza. Pode voltar para mim. Obrigado. Vejam, o desrespeito ao superior, para que ele seja consumado, o militar que está desrespeitando o superior tem que praticar este ato na presença física de quem? De um outro militar. Se ele desrespeita o superior e ninguém está presente, pode ser qualquer crime, menos desrespeito ao superior. Pode ser injúria, pode ser algum crime específico. A gente vai ter que ver no caso concreto, mas não será este. Por que não será o 160? Porque o 160 ele tem uma elementar típica, que é diante de outro militar. Já vou cantar uma questão de prova para você. O examinador vai tentar te confundir o 160 com o artigo 157. Já faz isso para mim no seu caderno. Ele vai tentar te confundir com 157. Por quê? Porque no crime de violência contra o superior, que é o 157, que a gente acabou de estudar, não se exige para a consumação do delito que essa violência tenha sido praticada na presença de outro militar. Volta para mim. Volta para a tela. Vamos voltar para o 157. Olha aqui. Praticar violência contra o superior. Está exigindo aqui diante de outro militar, pessoal? Sim ou não? Não. Não está. Então, se não está exigindo, não é exigível. Ela pode ter sido praticada essa violência independentemente se está ou não na frente de outro militar. Diferentemente aqui no 160. Então, cuidado, porque o examinador vai trocar o 160 pelo 157. Lembra para mim, no desrespeito eu preciso de que ele tenha sido praticado na frente de outro militar. Na violência contra o superior, pouco importa. Pode ser só os dois. O inferior pratica violência contra o superior, só os dois. Em um momento, em um cenário ali na sua prova em que não tem nenhum terceiro. Ótimo. Está consumado o crime de violência contra o superior. Beleza? Tranquilo? Volta para a tela, por favor. Vamos avançar. Então, estamos aqui no 160. Quero trabalhar com os senhores o seguinte. Veja, 162, despojamento desprezível. 162, despojamento desprezível. Vamos ler. Despojar-se de uniforme com decoração militar, insígnia, distintivo, menosprezo ou vilipêndio. Volta para mim. Pergunta que não quer calar. Eu estou indo direto na ferida. A gente vai ter que ser assim, por causa do nosso tempo também. Eu pergunto, olha, que crime que é esse? Eu estou fardado. Está todo mundo vendo aqui? Finge que é uma farda, beleza, pessoal? O que é o despojamento desprezível? Eu chegar no alojamento, por exemplo, de soldados, né? Finge que eu sou soldado, chego lá, aqui, a expressão é, já estou pé da vida. Fiquei em formatura, é o que acontece, exatamente na prática. Fiquei no sol, capacete furando minha cabeça, etc e tal, não estou satisfeito por alguma coisa, tomei uma punição disciplinar sem
sem necessidade, já estou chateado há muito tempo, quero sair, porque tem muito isso. No dia a dia, não só no mundo militar, em qualquer profissão, né? Tem a galera do mimimi. Mesmo ele sendo voluntário, ele estando ali porque ele quer, ele só quer arrumar problema. Tem isso também. Claro que às vezes tem excesso, exceção. Mas tem o cara que só quer também, tá satisfeito com tudo. Beleza, ele chega no vestiário dele, no alojamento, o que ele faz? Pega a farda aqui, ó, tira a gandola, etc e tal, faz assim com a farda, ó, tum, no chão. Sabe quando o adolescente mimizento, mal educado, chega em casa, pega a camisa dele, ao invés de ele guardar no guarda-roupa, o que ele faz? Ele joga no chão, perto da cama dele. Já viram isso em filme? Ou alguém já passou por isso? A aborrecência? Isso seria o crime de despojamento desprezível para o militar. O que seria um mero dissabor para o civil, ou etc, a falta de educação, etc e tal, ou consideração, para o militar é crime, que é o despojamento desprezível. E a questão da prova vai ser o seguinte, veja, eu preciso praticar essa conduta diante da tropa para consumar o crime, sim ou não? Resposta, não. Vamos continuar a leitura? Acompanha para mim. Veja para mim o parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o fato é praticado diante da tropa. Ou seja, para consumar o delito, não precisa estar diante da tropa ou no público. Então o pessoal que está assim para mim na sala aqui, quer dizer, pois é, professor, eu jogava minha camisa realmente lá e tal, quando era adolescente, minha mãe, coitada, ia lá ter que... Pois é, isso é crime militar, hein? Cuidado. Fase da adolescência acabou, você já é imputável, é voluntário, está entrando numa instituição bicentenária, cuidado. Maravilha. Vamos dar sequência, pessoal? Volta para a tela. Esse é o despojamento desprezível. Recusa de obediência é importante também, vejam. 163, recusar obedecer a ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Regulamento ou instrução. Quero passar agora para a reunião ilícita, tá? Vejam. Promover a reunião de militares ou nela tomar parte para a discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Então, promover a reunião de militares ou nela tomar parte para a discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina. Volta para mim. Pessoal, quem é militar sabe disso. Você que não é militar e está entrando agora, já como oficial, cuidado com as fofoquinhas. Cuidado com essas reuniões. Faz o seguinte, depois que você entrar, você está vendo um bando de militares ali, né? Um grupinho de militares reunidos. Cuidado. Cumprimenta, bate papo e sai de perto. Porque normalmente esse grupinho está falando o quê? Mal do capitão, está reclamando de um ato de um major, está criticando alguém. Porque você está ali, veja, num grupo, e este grupo, a depender do conteúdo deste grupo, pode configurar o crime de reunião ilícita. Percebam que isso caiu no Pará, tá? O crime de reunião ilícita é inconstitucional por violação, não foi recepcionado, por violação ao direito constitucional de reunião. Resposta, falso. Porque o mundo militar, o Código Penal Militar, não proíbe reunião de militares. O que se proíbe é determinado assunto dessa reunião. Então você, beleza, está lá no clube dos oficiais, aqui no Prado, beleza. Está no clube dos oficiais, estão lá, 10 militares batendo papo, normal isso, saudável, né? Eu mesmo, direto, tomando cerveja com os meus amigos militares, etc e tal, direto. Só que, tome cuidado, porque a depender do conteúdo da reunião, isso é o crime militar de reunião ilícita. Vamos lembrar, são culturas diferentes do cotidiano civil. Quem não é militar, às vezes se assusta, mas assim, é muito tranquilo viver no mundo militar. É até melhor no meu entendimento aqui. É muito tranquilo. Beleza, pessoal? Quero trabalhar agora o 166, porque na verdade, pode deixar comigo aqui, porque no 166 é um crime que acontece todo dia. E aliás, antes mesmo do 166, hein? Antes do 166. Vamos voltar no 165 aqui. Lembrei aqui, pessoal. Reunião de grupos para falar mal, para criticar ato de superior, não é? Sabe o que pode estar na sua prova? WhatsApp. Meu Deus do céu. Não tem grupo de WhatsApp? Grupo não sei o que lá. Primeira coisa que você vai fazer quando você passar no concurso é fazer um grupo. Para ver qual documentação tem que apresentar, que dia que é a prova física, quem que é o treinador da prova física, você quer contratar junto, começa já o WhatsApp aqui, o grupinho de WhatsApp. Entrou na academia, cadete, pô, tem um grupo de todo mundo, da turma,
tem um grupo só daquela sala, tem o grupo, né, extraoficial, e não posso dizer mais nada, estamos ao vivo aqui. Tem um grupo para tomar cerveja e tal. Aqui, é bom demais, gente. Vocês vão vibrar, muito bom. Não tem nada melhor, não. Alguém lança ali no grupo uma crítica a um superior. E aí? É publicação, crítica indevida? A jurisprudência ainda tem que se manifestar sobre isso. Mas já comece a raciocinar sobre a publicação, crítica indevida. Beleza, pessoal? E também sobre a reunião ilícita, perdão. Seria ali uma reunião ilícita no WhatsApp do 165? Perdão? O caso aqui é a reunião ilícita? É uma questão a ser debatida hoje, em razão da facilidade do WhatsApp. E assim, você não tem nada com a história, tá ali com bons motivos, alguém joga uma frase ali criticando alguém. Você está participando daquele grupo. Olha o risco. Pô, professor, você está muito carrasco, hein? Não, não é, para você se atentar. Porque o mundo vai mudar. Estou mentindo, militares? O mundo vai militar. Respondeu-lhe, não, senhor, quer dizer, tá doutrina. É isso mesmo, gente. É isso mesmo, mas é maravilhoso. Eu aposto que vocês não tem quem não goste, assim. É quase impossível não amar. Vamos para o próximo crime? 166 aqui, que é a publicação crítica indevida. Veja. Publicar o militar ou assemelhado sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato do seu superior ou assunto da disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Pessoal, questão do Pará. Soldado, PM Pará, e pode se repetir aqui agora. Sabe o que caiu lá no Pará? Caiu o seguinte: Facebook. Agora tá um tal de Instagram aí, né? Tá um tal não, professor, você publica todo dia lá? Pois é. Você deve estar me acompanhando lá. Se não tá, acompanhe. Tem dica lá. O soldado da PM do Pará, na questão, publicou no Facebook uma crítica ao comandante-geral da PM do Pará, dizendo, é um absurdo, olha só a questão da prova, é um absurdo o comandante-geral, quer dizer, eu comecei a ler a questão, me deu vontade de rir, né? O soldado criticando o comandante. Porque dentro do mundo militar, gente, isso é uma loucura, quem é militar sabe disso. Meu Deus do céu, isso é uma afronta sem precedentes no mundo militar. E o cara jogando no Facebook, né? Quer dizer, livre circulação. O comandante-geral da PM do Pará, vejam a situação, é um absurdo que ele aceite o estado de conservação das viaturas, porque nós estamos rodando em verdadeiros lixos ambulantes, não sei o quê, que ele deveria intervir a nosso favor, que ele está errado, censurando o ato do comandante de liberar aquelas viaturas. Ponto final. O comando da questão era, o militar em tela, quer dizer, o soldado em tela, praticou, 2 pontos, letra A, veio assim, pessoal, letra A, fato atípico, por se tratar de livre manifestação do pensamento, direito e garantia fundamental da Constituição da República. Fato atípico, olha aqui, fato atípico, ok? Direito a livre manifestação do pensamento. B. Praticou 166, publicação ou crítica indevida. C. Estupro. D. Extorsão. Tá? Não tem nada a ver, porque a discussão estaria em tese aqui. Beleza? E aí? Resposta da banca. Fato atípico. Resposta da banca. Olha que loucura. Fato atípico. Gostei de ver a militar aqui. Nossa senhora, não é possível. Também concordo com ela. Não é possível. Fato atípico. Direito à manifestação do pensamento. Meu Deus do céu, isso não é fato atípico, nem aqui, talvez na China, em Hong Kong, não sei, mas aqui não é. Vou dizer por quê. Porque o que 166 proíbe não é o seu direito de manifestar. O próprio Celso de Mello tem uma frase maravilhosa, ela foi transmitida pelo livro do Alexandre de Moraes, na faculdade, eu estudei por ele, tá? Direito Constitucional do Alexandre de Moraes, é uma obra clássica em direito constitucional, antes de Pedro Lenza, essa galera mais moderna. Quem é mais raiz, quem é mais antigo, estudou, por exemplo, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes dizia o seguinte, essa era a reprodução do Celso de Mello, dizia o seguinte, os direitos fundamentais não podem servir como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. É uma frase clássica do Supremo essa. E vejam, os direitos fundamentais, direito à manifestação do pensamento, não pode servir como escudo protetivo para praticar crime. Qual crime? Publicação ou crítica indevida. Você pode falar o que você quiser, desde que você não pratique crime. Simples assim. Moral da história, eu fiz o recurso para os alunos lá no Pará à época,
Eles recorreram à banca arbitrariamente, indeferiu todo mundo. Pessoal, um aluno foi até o Ministério Público local, comentou o fato, o MP, segundo fiquei sabendo, expediu recomendação à banca para ela alterar o gabarito, em que pese ser altamente discutível se o judiciário, o MP, pode se imiscuir em mérito de questão de concurso público. A gente sabe da discussão jurisprudencial sobre isso. Ao que me consta, isso aconteceu. E a banca alterou. E a decisão da banca foi, esta banca, reapreciando a questão, vírgula, ex officio, resolve alterar o gabarito de A para B. Ela não desceu do salto, quer dizer, ela disse que ela reapreciou sem ninguém provocar. O fato é que, correto, publicação crítica indevida. Muito cuidado aí, pessoal, tá? Criticato de governo. Já vi militar aqui, inclusive em Minas Gerais, tudo bem? Fazendo apreensão de adolescente, filmando, fazendo selfie, filmando adolescente apreendido. Já não pode publicar isso. O ECA protege essa informação do adolescente. Criticando, dizendo, eu já vi, é internet, já recebi no meu WhatsApp esse vídeo. Criticando, dizendo que é um absurdo a legislação, porque o delegado de polícia vai nos receber e vai liberar esses adolescentes, porque a legislação assim determina. Cuidado, porque não faça isso. Eu afirmo, você não será orientado na academia a praticar isso. Tem certeza? Quando o militar começa a inventar roda, ele começa a sair da linha, meu amigo. Esse é um exemplo. Começa a praticar crime, transgressão disciplinar o tempo inteiro assim. O meu tempo está estourando, tempo da aula mesmo, né? Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou avançar um pouquinho, tá? Pessoal do presencial aqui, quem quiser descansar, me desculpem, tá? Depois vocês assistem no online, quem quiser. Pessoal do online também, eu sei, eu preciso falar muita coisa ainda, meu tempo está estourando. Eu vou avançar, mas um tempo vai ficar para o online. Até alguém gritar, que até o Bruno, ladeira, larga esse trem aí. Eu vou avançar aqui, beleza, pessoal? Vamos lá, vocês fiquem à vontade presencial, tá? Quem quiser descansar, compromisso aqui, me perdoem. Eu preciso avançar, vai ficar no online para vocês. Depois eu me vejo com a turma lá embaixo. A culpa foi minha, porque eu preciso falar mais um pouquinho para vocês. Beleza? Então, publicação ou crítica indevida, 166. Maravilha. Quero agora trabalhar com os senhores direto aqui a deserção 187. Vamos lá. 187, deserção. Questões a trabalhar. Todo mundo ficou a bordo, hein? Sinal que o pessoal quer passar mesmo. Então, artigo 187, deserção. Veja, vamos ler 187. Acompanhem comigo na tela, por favor. Veja. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Então, ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Vejam. Preste atenção, pode voltar para mim, por gentileza. Este é o crime militar por excelência, é um crime gravíssimo, tem que ser reprimido, até entendo que a pena é muito branda, porque imagine os senhores em uma situação de beligerância concreta, o militar aqui desertando. Imagina também, inclusive, o quanto isso é pernicioso para a tropa quando descobre que os militares estão desertando e que, eventualmente, consequências brandas estão acontecendo. Isso é muito ruim para a rigidez e disciplina de uma tropa como um todo. Então, é um crime grave, sim. Vejam comigo neste exemplo. Dia 10 de janeiro. Vejam, no dia 10 de janeiro, o militar se ausenta. Então, primeiro dia de ausência. A pergunta que eu faço agora para vocês é: qual dia, lá na sua prova, estará consumado o crime de deserção? Vejam, você já viu que no 187, o militar que se ausenta por mais de 8 dias são 9 dias, tudo bem? Mais de 8 dias são 9 dias. Que dia está consumada a deserção aqui? Pessoal, vamos fazer o seguinte? Quero que vocês gravem uma fórmula que dá certo.
quero que vocês gravem e apliquem esta fórmula, que eu vou comentar com os senhores o seguinte. Deserção é uma fórmula para calcularmos o tempo da deserção, o momento, o dia consumativo da deserção. Você vai colocar para mim nessa fórmula o seguinte: deserção é igual a D mais 9. Deserção é igual a D mais 9. Sendo que D é o primeiro dia de ausência. Primeiro dia de ausência. D é o primeiro dia de ausência. Vejam. Então, vamos aplicar a fórmula aqui nessa primeira questãozinha simples que a gente trabalhou com vocês aqui. Vamos aplicar? Vai uma dica aqui, meus amigos. Na hora da prova, da questão, se vier, não faz de cabeça. Aplica a fórmula em qualquer caso, porque parece muito fácil. E se realmente é fácil? Ou seja, se é fácil, você não pode errar. Aplica a fórmula e vai para o abraço. Vamos aplicar? Deserção, me ajudem aqui, é igual a D mais 9. Faça você junto comigo aí no seu caderno. Deserção é igual a D. O que é D? Primeiro dia de ausência. D, primeiro dia de ausência. Volta para cá. D, qual que é o primeiro dia de ausência, meus amigos? 10 de janeiro. Então, deserção é igual a 10 mais 9. Deserção é igual a 19. A deserção, o crime de deserção, estará consumado no dia 19 de janeiro. Então, aqui eu tenho deserção. Deserção foi consumada, o crime de deserção, no dia 19 de janeiro. Vejam que se este indivíduo que se ausentou sem autorização do local em que deveria servir, se ele eventualmente retorna aqui, ó, antes de consumar a deserção, ele não pratica um crime, mas ele pratica uma transgressão disciplinar. Transgressão disciplinar. Por quê? Ele volta, ele retorna para o quartel dentro do período de... Como é que chama esse período aqui? Período ou prazo de graça. Beleza. Presencial está atento aqui. Beleza. Período ou prazo de graça é o tempo de contagem do primeiro dia de ausência até um instante anterior à consumação da deserção. Esse prazo chama período ou prazo de graça. Se o militar retorna dentro do período ou prazo de graça, não pratica deserção, não pratica um crime, ele pratica uma transgressão disciplinar. Vai ser punido de acordo com o Código de Ética e Disciplina da PMMG, por exemplo. Dando sequência, a outra pergunta da sua prova é: ok, consumou 19 de janeiro. Que horas houve a consumação do crime? Pessoal, grava para mim o seguinte: está consumado aqui, vou colocar de vermelho, às 0 horas. Por que 0 horas, professor? Você vai anotar uma frase. A consumação da deserção sempre ocorrerá às 0 horas. Em qualquer caso, professor? Em qualquer caso. Tem exceção, professor? Não. Então, está consumado o crime de deserção no dia 19 de janeiro, às 0 horas desse dia. Beleza? Uma evolução dessa questão mais simples aqui. Vamos lá. Olha a questão. O militar deveria se apresentar para o início do serviço, para iniciar o pernoite ou para iniciar o plantão noturno, às 22 horas. 22 horas do dia 10 de janeiro. Então, o militar deveria se apresentar ao batalhão da Polícia Militar às 22 horas. Para quê? Para ele se fardar, se armar, conferir equipamento, conferir a viatura, beleza? Entrar com a equipe de serviço, por exemplo, às 22h30. Para ficar ali 12 horas de serviço, ok? Patrulhamento ostensivo noturno, beleza. Ele tinha que se apresentar ao quartel 22 horas do dia 10. Maravilha. A pergunta é: ele não se apresenta nesse dia.
Ele sequer foi ao quartel. Começa a contar o prazo de deserção. Ele não retornou. A pergunta é: que dia está consumado o crime de deserção, senhores? No dia 19. Por quê? Não foi no dia 10 que ele se ausentou? Você aplica a mesma fórmula. Deserção é igual a D mais 9, 10 mais 9, 19. Agora, a segunda pergunta da questão. Qual horário está consumado o crime de deserção, pessoal? Às 22 horas do dia 19? Quem acha que é 22 horas do dia 19? Na presencial. Quem acha que é a 0 hora? Levanta a mão presencial para mim. Todo mundo. Todo mundo acertou. Por quê? Prestou atenção no que eu disse ou já sabia. Tem exceção? Não. Sempre às 0 horas? Sempre. Então, cuidado com uma pegadinha simples na prova, quer dizer que o militar deveria se apresentar após as 22 horas ou 22 horas, porque vai ter uma questão da sua prova, uma assertiva, que vai estar lá, por exemplo, às 22 horas do dia 19. Vai estar errado. É às 0 horas sempre. Não importa se ele se ausentou às 22 horas. Se ele se ausentou às 22 horas, não interessa. Já é um dia de ausência. 10 já é um dia de ausência. Tudo bem? Como é que isso pode acontecer? Mais uma outra questão aqui. Vamos lá. De deserção. E aí a última de contagem de prazo de deserção. Tudo bem? O militar se ausenta no dia 25 de janeiro. O militar, então, se ausenta no dia 25 de janeiro. Qual dia está consumada a deserção? Eu nem vou perguntar qual horário mais. Você já vai fechar o olho 0 hora, professor. Beleza, mas qual dia? Aplica a fórmula? Vamos aplicar a fórmula. Deserção é igual a D mais 9. O que é D? Primeiro dia de ausência. Primeiro dia de ausência, 25. Aqui, ó. Então, deserção, acompanha comigo. É você fazendo isso na sua prova, ok, pessoal? 25 mais 9. Por que mais 9? É a fórmula. Deserção é igual a 25 mais 9. Me ajudem que eu fiz direito, não matemática. 34. No dia 34 de janeiro está consumado, sim ou não, pessoal? Janeiro tem 34 dias? Não. O que você vai fazer? Você vai pegar o resultado obtido, subtrair, menos o último dia daquele mês. Janeiro tem quantos dias? 31 dias. 34 menos 31 é igual a 3. A deserção está consumada no dia 3 de fevereiro. Entenderam a regrinha da fórmula? Quando ultrapassar os dias daquele mês? Agora, professor, e se eu não souber quantos dias tem o mês tal? Parabéns, você errou a questão. Claro que você vai errar. E aí vale aquela regra que você aprendeu com sua mãe, lembra lá? Do ossinho aqui, janeiro. Janeiro tem 31 no ossinho. Sobrou ossinho para cá, meu amigo, não é 31 não. Fevereiro, etc e tal. Vai assim, não interessa, se vira. Você vai ter que decorar, arrumar um jeito de, na hora da prova, lembrar. Setembro tem tantos dias. Porque se você erra a conta aqui, por exemplo, de 31 para 30, concorda que vai dar diferente o resultado? E aí, lógico que na sua prova vai estar o resultado errado lá, levando em consideração que você não vai saber qual que é o último dia do mês, se eles cobrarem esse tipo de questão para você. Tudo bem? Neste meu exemplo aqui, está consumada a deserção no dia 3 de fevereiro. Só para tirar a dúvida, que horas, pessoal? Só para saber mesmo, hein? Ah, então tá bom. Então, é bom conferir. Perceberam? Tem tanta dificuldade assim? Não. Se você souber lembrar da fórmula, lembrar dos dias do mês, você não erra nenhuma questão de contagem de prazo de consumação de deserção, que é uma questão totalmente viável a ser cobrada. Artigo 188, casos assimilados à deserção. Artigo 188, casos assimilados à deserção. Pessoal, joga na tela rapidamente para mim. Vejam. Na mesma pena incorre o militar que não se apresenta no lugar dentro de tantos dias, 8 dias, etc e tal. Você vai ler isso para mim. O que eu quero, pode voltar para mim. O que eu quero que você se recorde? Primeira coisa, o 188 pode cair assim, copiar ipsis literis do que está aqui. Pode cair, são casos assimilados. Mas eu quero que você se recorde que esses casos assimilados
não são hipóteses de deserção especial. Eu quero que você anote isso, que esses casos assimilados do 188 não são hipóteses de deserção especial. Porque só há uma hipótese de deserção especial no Código, e ela está no artigo 190. Dá uma olhada para mim na tela, por favor. Veja, 190. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave de que é tripulante, ou no deslocamento da força em que serve. Presta atenção no que vou dizer. Volte para mim. A hipótese do 190, que é a hipótese de deserção especial, é a única hipótese no Código Penal Militar de consumação imediata do crime de deserção. Então, é a única hipótese de consumação imediata do crime de deserção. Em que sentido? Então, ó, 188, 199. Vejam, volta para mim. Está dizendo o seguinte: o militar tem que se apresentar para a partida do navio de guerra. Imagine na prática aqui, a se apresentar ao batalhão para partir a viatura, para tirar o serviço ali de 24 horas, 12 horas da Polícia Militar. Ele não se apresenta, não se apresentou, consumou a hipótese de deserção especial. Percebam que eu não contei nenhum prazo, mais de 8 dias não. A deserção especial tem consumação instantânea, imediata. Agora, cuidado, porque as bancas examinadoras, já caiu, pode cair de novo, vão colocar que esta é uma hipótese de caso assimilado à deserção, não é, é uma deserção mesmo, especial. Ou vão dizer, vão projetar os casos assimilados aqui do 188 e te dizer que esses casos são hipóteses de deserção especial. São? Não. São hipóteses de casos que se assemelham à deserção. Porque só há, de novo aqui, ó, uma hipótese de deserção especial para o Código Penal Militar. Beleza, pessoal? Rapidamente aqui, crime de abandono de posto, 195. Então aqui, ó, coloca no seu caderno aí, 195, abandono de posto. O pessoal do presencial pode ficar absolutamente à vontade, tá? Vai ficar depois lá para vocês. 195, abandono de posto. Todo mundo consegue, em tese, visualizar aqui, ó, uma organização militar. E aqui estão os postos de serviço. Vejam, aqui tem um posto de serviço. Durante 2 horas, o militar está no posto de serviço, no que nós chamamos de quarto de hora. Essa expressão pode estar na sua prova. O militar, durante o quarto de hora, o que é o quarto de hora? É o período em que eles têm que ficar de serviço aqui, de sentinela, por exemplo, por 2 horas. Ele está dentro do quarto de hora. Não é que ele está dentro de um quarto, não. É uma expressão até utilizada pelo Código Penal Militar do cotidiano castrense. Tudo bem? Se esse militar, durante o período do quarto de hora, se ausenta, ele praticou um delito, que é o delito de abandono de posto. De consumação imediata. E também crime de perigo. Anotem isso, hein? Abstrato. Por que que o abandono de posto é crime de perigo abstrato? Olha o que eu vou dizer. Não importa se criminosos adentram ao quartel aqui, ó, e praticam crimes no quartel em razão do abandono dele, não. Não interessa se houve ou não violação a outros bens jurídicos aqui dentro em razão do abandono de posto. Basta a conduta por si só de abandonar o posto, basta essa conduta, que já há a consumação do delito. Outra pergunta, ele abandona o posto e não volta para o quartel antes de 8 dias. Passa 9 dias e ele não volta. Eu pergunto aos senhores, ele responde por abandono de posto mais deserção? Porque ele praticou os 2 crimes.
Ele abandonou o posto, vazou, foi embora do quartel e aproveitou e não voltou dentro do período aqui que deveria voltar, ou seja, desertou também. Minha opinião, deveria responder por esses dois delitos. Tudo bem? Sucede que o STM entende que ele só responde por deserção. Que deserção absorveria o crime de abandono de posto. Deserção absorveria o crime de abandono de posto. Tudo bem? Discordo, porque na verdade um não é crime de passagem necessária para o outro, ok? São desígnios autônomos, dolos distintos, delitos distintos e autônomos, né? Mas enfim, é uma questão que eventualmente pode vir na sua prova oral. Acho pouco provável numa prova fechada, mas para uma prova oral, isso pode perfeitamente ser questionado para você desenvolver esse raciocínio aqui do abandono de posto. Vamos avançar um pouquinho? Quero trabalhar com os senhores exercício de comércio por oficial 204. Rapidamente na sua tela. Vamos aqui, 204. Antes do 204, só um detalhe do 201. Não posso deixar de comentar, porque é uma questão de prova aqui que tem caído. O 201 você está vendo na tela, que é a omissão de socorro. Preste atenção, gente. Anota isso no caderno. A omissão de socorro, o crime de omissão de socorro, é um crime militar próprio de mão própria. Quero que você anote isso. Então, a omissão de socorro do 201 é crime militar próprio de mão própria. Por quê? Observem a elementar do tipo, ele é dirigido exclusivamente ao comandante. Porque na prova cai isso e você fala, não, qualquer um pode praticar omissão de socorro. Porque você raciocina com 135 lá do Código Penal Comum, que é omissão de socorro. É um dever genérico de agir. Só que a omissão de socorro aqui do Código Penal Militar não tem essa conotação do 135 do Código Penal Comum, de um dever genérico a todos imposto. Não é isso? Uma norma mandamental, que a gente estuda lá no 135 do Código Penal Comum. Não. Aqui é um crime militar próprio de mão própria, porque dirigido exclusivamente a uma figura, que é o comandante. Se cair na prova, é uma questão que eu já estou te dando aqui. O 204 vai trazer para a gente o exercício de comércio por oficial. Na tela, então, vamos continuar. Vejam. Comercial oficial da ativa ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade comercial ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima por cotas de responsabilidade limitada. Questões que caem são o seguinte. Primeira questão, cuidado. Esta norma impõe uma conduta criminosa ao oficial da ativa. Duas questões aqui. O oficial da reserva pratica esse crime? Não. Pode ter empresa? Pode. Segunda questão, praça pratica o crime? Também não. Por quê? Porque ela é dirigida ao oficial da ativa, em atividade. Agora, ele pode ser sócio, cotista, acionista? Pode. Aí ele não pratica o crime. O que ele não pode é ser sócio gerente, sócio administrador. Mas ele pode ter cota de participação em sociedade empresarial? Perfeitamente, é uma exceção aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar? Quero trabalhar crimes contra a pessoa. Rapidamente, 240 aqui, 209. Volta aqui. Que é lesão corporal. Na lesão corporal 209, eu quero trabalhar com os senhores o seguinte. Parágrafo 6º. Lesão corporal levíssima. No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. Então, artigo 209, parágrafo 6º, lesão corporal levíssima. Vejam bem, pode voltar para mim. A doutrina diz o seguinte, quando o legislador estabelece que, se a lesão for levíssima, o juiz pode tratar como transgressão disciplinar, isso seria o reconhecimento expresso da legislação brasileira da adoção do princípio da insignificância, A doutrina vai dizer isso. É difícil concordar, porque o princípio da insignificância, ele tem em tese origem lá em 64 com Roxin, e o nosso código é de 69, momento em que não havia uma globalização dos estudos, etc. e tal.
as teorias demoravam a chegar no Brasil, né? A gente acha um pouco difícil disso, mas se eventualmente tiver oportunidade de dizer na prova oral ou na discursiva, diga isso, que o 209, parágrafo 6º, para alguns doutrinadores, seria o reconhecimento do princípio de insignificância, que autorizaria o juiz a dizer, isso não é crime, é transgressão. O que o juiz faz? Envia um ofício ao comandante do militar, sugerindo a apuração de uma eventual transgressão disciplinar. De igual forma, o 209, parágrafo 6º, eu já vou pular para o 240, parágrafo 1º. Vamos lá? Para tratar exatamente a mesma ideia. É o 240, parágrafo 1º, que é o crime de furto atenuado. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuir a pena, olha, observe agora, ou considerar a infração como disciplinar. Para aqueles autores que lá na lesão corporal levíssima consideravam como reconhecimento da insignificância, aqui vale o mesmo raciocínio. No furto atenuado, que é o 240, parágrafo 1º, também poder-se-ia considerar como reconhecimento da adoção do princípio da insignificância, quando autorizaria o juiz, no furto atenuado, a reconhecer o fato, não como um crime, sim como uma transgressão disciplinar, a ensejar uma apuração administrativa disciplinar. Tudo bem, pessoal? Então, em tese, seria aqui esse reconhecimento de um princípio da insignificância. Para finalizar o furto, quero trabalhar com vocês uma pegadinha aqui. Volta para a tela para mim, que eu quero apresentar. Vejam para mim o seguinte. Parágrafo 4º, furto qualificado. Então, artigo 240, parágrafo 4º, furto qualificado. Vejam, se o furto é praticado durante a noite, grifa para mim, durante a noite. Pode voltar para mim. Eu pergunto aos senhores, durante a noite é a mesma coisa que em repouso noturno? Durante o repouso noturno? Olha aqui. Durante a noite versus durante repouso noturno. É a mesma coisa, pessoal? Não, não é a mesma coisa. Por que eu estou fazendo isso? Porque já caiu, inclusive na sua banca, Centro de Recrutamento e Seleção da PM de Minas, a exigência dessa diferença. Porque, na verdade, o furto qualificado, aí a gente vai discutir a natureza. Para mim não é qualificado, é uma causa de aumento de pena do Código Penal Comum, lá no 155. Tudo bem? Para mim é uma causa de aumento de pena, e aqui sim é uma qualificadora. Então, há essa discussão na doutrina. Mas lá no Código Penal Comum, o legislador trata como em repouso noturno, ou durante o repouso noturno. Só que a redação do Código Penal Militar não traz expressão repouso noturno, traz durante a noite. E a sua banca entendeu que não são a mesma coisa. E me parece que a banca tem razão. Porque repouso noturno não é durante a noite. Necessariamente é, mas vai ser o quê? Pode ser 23 horas em São Paulo, por exemplo, repouso noturno. Pode ser 20 horas numa cidade do interior. O fato é que 18 horas já é durante a noite. Então não é a mesma coisa. E a questão cobrou exatamente isso para saber se você estava aí antenado quanto a esta diferença entre repouso noturno e durante a noite. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui continuar. Quero trabalhar com os senhores aqui rapidamente 232 e 233, estupro e atentado violento ao pudor. Perceba de plano aí, pode deixar na tela, de plano, que está em vigor o atentado violento ao pudor. Por que eu estou te mostrando isso aqui? Pode voltar para mim. Porque aqui nós temos outra diferença para o Código Penal Comum. E por quê? Porque no 214 do Código Penal Comum, o 214, que era o crime de atentado violento ao pudor, foi revogado formalmente e a figura incriminadora estabelecida no 214 foi transportada para ser inserida no 213, o que nós chamamos de continuidade normativo típica, em que houve uma revogação formal, mas materialmente a conduta incriminadora continua sendo punida. E o estupro passou a ser não somente a conjunção carnal,
mas também ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Inclusive, para a prova de penal, né, vale isso também, você pode marcar na sua prova tranquilamente, aqueles tipos, núcleos verbos do tipo, do 213 do seu Código Penal Comum, são tipos mistos alternativos. Se o indivíduo praticar tanto o estupro quanto o atentado, violento ao pudor, em um mesmo contexto fático, responde por um estupro e a outra conduta é valorada na dosimetria da pena pelo magistrado. Tudo bem, pessoal? É assim lá no Código Penal Comum. Entretanto, no Código Penal Militar eu tenho duas figuras típicas autônomas, tanto a do 213 quanto a do 232 quanto a 233. E é interessante porque os preceitos secundários são distintos. O estupro é punido de forma mais severa do que o atentado violento ao pudor. Portanto, não houve revogação formal nem material do atentado violento ao pudor aqui no Código Penal Militar. Tudo bem, pessoal? Caminhando aí para o final, aqui da nossa aula, daqui a pouco eu te atendo, tá, companheiro? Em razão do nosso tempo aqui também, quero só comentar com os senhores para finalizar aqui, tá, dos crimes contra a administração pública. Quero rapidamente trazer uma breve ideia sobre o desacato. Estou postando uma questãozinha de desacato para vocês, sobretudo em razão do que aconteceu recentemente com o STJ, que reconheceu, salvo engano, a quarta turma do STJ, quarta ou quinta turma do STJ. Já tô terminando, tá, cameraman? Obrigado aí pela presença. Estamos extrapolando aqui, tá? Depois a culpa é minha, depois eu me vejo com a turma lá embaixo, tá? Só para não ter prejuízo para a galera aqui, que é a nossa última aula. Depois eu peço perdão lá para o Bruno e a turminha lá, mas acho que vai ser tranquilo também. Mas vejam, aqui o STJ reconheceu que o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, no item 13, que garante o direito à livre manifestação do pensamento, à liberdade de expressão, entendeu que não teria sido recepcionado pelo Pacto de São José da Costa Rica os crimes de desacato, fazendo então, portanto, o que nós chamamos de controle de, me ajuda aí, convencionalidade. Não é isso? Tem controle de constitucionalidade. Quando eu estou como parâmetro uma norma supralegal, que é o caso da Convenção Americana, há um controle de convencionalidade, de acordo com as lições de Valério Mazzuoli de Oliveira, um dos maiores aqui em direito internacional. Abraço ao professor Valério Mazzuoli, lá do Mato Grosso. Pessoal, o que acontece aqui então? O STJ, por uma turma, decidiu assim. Sucede que, a gente sabe, o STJ tem duas turmas, quarta e quinta, e essas duas turmas, elas juntas formam a chamada terceira sessão do STJ. Esta decisão foi submetida à terceira sessão do STJ, e a terceira sessão do STJ decidiu contrário a esse precedente. Decidiu: os crimes de desacato não estão revogados coisa alguma. Coisa alguma. Essa é, na verdade, uma garantia do agente público. Aliás, raciocinar com a revogação do desacato, a depender do caso, poderia até ser pior. Porque se não há o desacato, há pelo menos a injúria. A injúria como uma causa de aumento contra um agente público. Então o indivíduo, na verdade, não deixaria de responder por um delito. Responderia por injúria, não por desacato. Ou seja, será que realmente é um benefício entender que não foi recepcionado o desacato? Então, a terceira turma do STJ pontua bem isso. Para que eu quero comentar com os senhores? Porque vai que cai realmente na nossa prova, próxima banca, uma questãozinha de desacato, porque essa questão de 2016 para cá, ela realmente tem sido abordada nos concursos públicos. E para mim, essa questão de desacato é uma questão ótima para ser perguntada na sua prova oral. Por isso que eu estou postando nela aqui, para a gente finalizar o nosso bate-papo, tá? Na sua prova oral pode vir alguma coisa para você dissertar sobre o desacato e a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Pessoal, me dou por satisfeito, peço perdão aqui de coração por ter extrapolado aqui até a turma do Supremo, peço perdão aos alunos por ter me avançado em muito aqui o tempo limite da aula de hoje, mas assim o fiz, pensando realmente em vocês, são aqui realmente o que nós queremos, né? É sua aprovação. Nós temos aqui um canal de comunicação que ele está aberto, que é a plataforma do Supremo para você enviar suas dúvidas. A gente está respondendo lá as dúvidas no decorrer do tempo. A gente vai para as dúvidas lá,
Eu também estou no Instagram, Professor Ladeira, você pode mandar suas dúvidas lá para mim, por direct, etc e tal. A gente está aqui com o único objetivo de fazer com que você, é o meu objetivo, acerte todas as questões de direito penal militar. É muito importante, finalizando aqui de coração, que você leia o Código Penal Militar 1 hora por dia. Pessoal, isso não é balela. Façam isso. É impossível tratar todos os artigos da legislação no nosso curso em 5 aulas. Trouxe aqui o que considero, em razão da minha vivência, o que é mais relevante para a sua banca examinadora. Se eventualmente falhei em direito penal militar, peço perdão, mas foi tentando acertar. Estou aqui para aprender, até porque a vida nunca para de ensinar. Quero então deixar aqui um grande beijo no seu coração, que me permitiu ingressar em seu lar. Estaremos juntos em processo penal militar, daqui a pouquinho a gente começa com o processo penal militar, e estamos, tanto eu como coordenador da turma do CFO e todos os professores, estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela paciência, um beijo no seu coração e bons estudos.